Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gui Roscov. Gente, para quem não me conhece ainda, já vou começar o meu primeiro vídeo do canal com um assunto técnico, algo que vocês acabam me pedindo, mas se você está aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Guilherme Roscov, eu sou personal trainer, atuo tanto no presencial quanto com consultorias online. Já fui professor de graduação do curso superior de educação física e hoje eu presto tanto cursos presenciais quanto mentorias para outros profissionais e estudantes de educação física. Eu abordo os mais diversos assuntos, tudo o que tange ao treinamento e a posicionamento profissional. Eu vou contra uma leva de alguns outros profissionais, crio algumas inimizades, mas sempre em detrimento de trazer a verdade para vocês. E hoje eu vou começar esse meu primeiro vídeo aqui no canal, gente, mostrando um pouco mais sobre ChatGPT, estudos, montagens de treinos. Então eu vou tentar trazer algumas questões aqui, além de contar para vocês outras que já me ocorreram para vocês terem uma noção mais ou menos como que é essa questão toda. Em alguns momentos, pessoal, também vou estar trazendo assuntos relacionados ao jiu-jitsu, então de antemão já quero fazer a propaganda aqui da Volk. A Volk é uma marca parceira minha. Vocês podem utilizar o cupom Gui Roscov lá, tá comprando com descontos. Tanto a linha de treinamento de kimonos, quanto a linha de treinamento no Gi, sem kimono, rash guards, bermudas, enfim, ou até mesmo as rash guards para usar por baixo do kimono, né? E essa linha aqui que é a linha lifestyle, então tem roupas para o dia a dia e particularmente falando, gente, é um tecido muito bom, é uma marca muito boa, eu gosto bastante. Lembrando que todos os lucros que eu ganharei com este cupom da sua compra, eles vão ser doados para projetos de caridade com jiu-jitsu. Sem mais delongas, pessoal, com mais tempo a gente fala de outros assuntos. Vamos começar o tema que a gente se propôs hoje, né? Então, turma, a gente sabe que tem uma leva muito grande aí de chat GPT, desses vários formatos que a gente tem de inteligências artificiais hoje, e é um assunto que eu vejo poucos profissionais falando a respeito, né? Então eu resolvi começar esse primeiro vídeo trazendo algo que eu não falo comumente em rede social, mostro brevemente alguns erros, alguns equívocos do chat GPT. Eu uso apenas o chat GPT como inteligência artificial para me ajudar nos meus estudos, às vezes para elaborar algum roteiro de postagem, mas eu vou falar melhor para vocês uma questão que eu nunca mostro, eu nunca deixo, me abstenho do estudo real, de pegar o artigo e ler ele literalmente. E é com base nisso que eu já peguei, gente, muitos erros do chat GPT. Então a gente sabe que tem hoje profissionais ou empresas ou pessoas leigas, né, extraindo treinos, informações de inteligências artificiais e as mesmas podem cometer alguns equívocos. É com base nisso, é acreditando nessa minha maestria como profissional que eu não concordo quando dizem que os robôs vão nos substituir. Não vão. A gente tá numa era que aquela frase, aquela máxima que diz assim, ó, pessoas precisam de pessoas, tá se fazendo mais verdadeira possível. Então, é, isso não vai acontecer se os profissionais se portarem como profissionais, sentarem a bundinha na cadeira e estudarem de fato, né, gente? Então, vamos começar? Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Esse meu chat GPT, gente, ela tá treinada, já treinei ela para ser o mais criteriosa possível sobre estudos científicos. Então, sempre quando eu mando qualquer dúvida, ela já me responde com base em literatura científica, com base numa revista que tenha um bom qualis, que seja um bom estudo. Geralmente ela já vai direto se é um RCT, né? Um ensaio clínico randomizado, que é o que traz uma robustez metodológica melhor para o estudo. Eu acabo estudando a questão estatística, que é uma dúvida muito grande que eu tenho, né? Vocês vão entender hoje um p-valor, um effect size, é algo relativamente importante da gente saber. Porque na prática, na minha área, pelo menos, de profissional de educação física, tem estudo apoiando, comprovando qualquer crença. Só que quando a gente vai nos mínimos detalhes, e é isso que separa bons profissionais de quaisquer profissionais, profissionais medíocres, a gente consegue ver uma série de equívocos, de erros. Então, por exemplo, eu vou ir direto aqui num ponto, quer ver, que eu estudei ontem. Deixa eu me lembrar. Estudo sobre foco, acho que eu comecei com esse tema. Então, deixa eu ver se está compartilhando aí para vocês. Tá, vamos lá. Eu peguei um estudo, gente, eu queria estudar essa questão sobre conexão mente-músculo, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei um artigo, eu estudei ele por completo, eu fui lendo com as minhas limitações ali o inglês, traduzia uma coisinha ou outra conforme ia aparecendo a dúvida, direto no próprio leitor do PDF.
E à medida que eu fui terminando ele, eu peguei e joguei tudo aqui no chat GPT. O que que acontece? Chat GPT, inteligências artificiais, eles já têm uma inclinação para te responder o que tu quer acreditar. Primeiro ponto é isso. Então, esse meu chat GPT, eu treinei ela a ser imparcial, né? Então, ela sabe que eu faço reacts, eu mando o link dos reacts que eu vou fazer. É, Quando eu vejo algum equívoco, eu pego, peço para ela prestar mais atenção para não cometer esses equívocos futuramente em outros estudos. Então, resumindo, eu peguei e botei aqui, ó. Cassandra, bom dia. Acabei de finalizar um estudo e quero tirar a prova real, né? Verificar se o que eu estudei de fato é o que o artigo diz. Contigo para saber se li bem em inglês e interpretei corretamente as informações. Mandei o nome do artigo. Mind-Muscle Connection: Effects of Verbal Instructions on Muscle Activity During Bench Press Exercise. O que acontece? Eu mandei ele o nome do artigo e eu botei. O estudo parece estar inconsistente, manter inconsistente a informação de focar no músculo possa surtir grandes resultados. Eu botei basicamente o que eu tive de interpretação do estudo. Eu não deixei de ler o artigo, eu li ele por completo e botei ali o que eu entendi para perguntar se eu estava correto ou não. Aqui eu boto mais umas informações, ó. Não é possível ter a atividade de peitoral maior, mas de certa forma podemos aumentar, não diminuir, a do tríceps braquial quando as sobrecargas forem altas, né? Nesse estudo, eles utilizaram ali algo de baixa intensidade 50% e alta intensidade 80% de uma repetição máxima. Os autores destacam nas discussões que usar foco externo pode melhorar uma tarefa motora, mas isso não significa melhora seletiva da ativação de músculos específicos. Vários músculos se ativam numa determinada sincronia para melhorar o gesto motor imposto de tal foco externo. E o foco interno ainda parece ser mais dificuldade em encontrarmos bons respaldos. Enfim, eu mandei tudo o que eu acreditava para ela ir me corrigindo. Essa questão do foco externo e do foco interno, basicamente, pessoal, estratégias de foco externo pode melhorar um gesto motor para uma modalidade esportiva, por exemplo, mas não significa que vai melhorar a ativação de um músculo em específico, certo? E o foco interno é a famosa conexão mente-músculo. Concentra no peitoral para trabalhar mais ele no supino do que o tríceps. Foi mais ou menos o que esse artigo aqui em questão analisou. E ela me fala, ó, tua leitura está próxima do que o artigo realmente mostra, mas bora fazer a prova real e afinar os detalhes técnicos. Então ela pega, ela basicamente apoia tudo que eu falei, mas ó, aqui começa, ó. Em diferentes intensidades, 20 e 80% de um RM. Eu segui lendo, por quê? Eu puxei muitos assuntos da discussão. Isso por si só já corrige, já confunde o chat, a inteligência artificial. Só que eu fiz o meu papel de ler para pegar esses erros. Se eu realmente li, eu não vou me confundir. Se eu realmente sentei a bunda na cadeira e estudei, isso vai mais me ajudar mesmo quando errar, e não o contrário. Então a gente seguiu, ela foi falando e tal. Agora ali, ó, 20, 80%. Aí eu peguei e botei, certo, Cassandra, mas eram 13 ou 14 participantes. Era 20 ou 50% a baixa intensidade. A teoria da Aí aqui eu já perguntei outra coisa sobre o que ela trouxe, né? Eu vou fazendo todas as perguntas que eu tenho, principalmente porque é um chat GPT gratuito. Então eu mando o máximo de perguntas possíveis de maneira separada numa mesma mensagem, porque tem um limite de uso, né? E é por mensagens ou por tempo de tela num mesmo chat. É uma técnica que eu desenvolvi. Para resumir para vocês, eu não senti necessidade de pagar um chat GPT ainda, e ele me ajuda muito. Então aqui ela pega e corrige, ó. Ó, 13 participantes, não 14, né? Vamos ver. Ela não falou nada quanto a erros. E aqui ela frisa, ó, 20% e 50%. Ela continua mantendo a palavra dela. Aí eu venho e falo, Cassandra, tu tá confundindo algo. Este estudo que estou lendo é o estudo de Paoli. Eram 13 participantes e era com intensidade de 50 e 80%. Acredito que confundiu apenas isso com o restante do estudo. Mesmo que seja este que estou me referindo. Confere aí. E aí ela vem. Isso daqui já aconteceu muito, tá, pessoal? Muito na minha prática. Perfeito, Gui. Tu tá certíssimo. E sim, estamos falando de outro estudo, o de Antônio Paoli e colaboradores 2019, publicado no European Journal of Translational Myology. Eu tinha puxado o Calatayud 2016, que é um outro artigo, que é anterior e com 20 e 50%, mas o Paoli é o que tu tá lendo agora, com cargas mais altas. Bora organizar as informações reais dele. E aí ela pega e me traz outras informações. Gente, esse é um exemplo de várias vezes que eu já peguei esse tipo de problema utilizando o chat GPT. E entendam, eu sempre vou e mando as perguntas muito bem refinadas para que o meu chat GPT consiga me trazer
a maior quantidade possível de informações mais bem respaldadas. Então, por exemplo, eu queria fazer um teste aqui com vocês e pedir para ela me montar um treino e eu começar a ver os erros. Só que eu penso que isso pode sair, pode ser um tiro pela culatra, porque ela tá muito bem treinada dentro desses critérios, né? Então eu vou tentar isso, mas eu vou tentar uma outra coisa na íntegra para vocês, tá? Cassandra, consegue resgatar todas as vezes que tu cometeu algum equívoco nos estudos que te mandei e eu tive que te corrigir? Estou gravando para o YouTube e quero mostrar na prática como podemos melhor trabalhar com IAs. Vamos ver se ela tem esse recurso de resgatar isso, gente. Eu sinceramente não sei. Tentei na sorte. Ó, Gui, não tem acesso ao histórico completo de todas as conversas anteriores, só as que estão dentro dessa sessão atual. Então, não consigo puxar literalmente cada situação específica que tu me corrigiu, mas posso fazer algo melhor para teu vídeo. Posso reconstruir exatamente os tipos de equívocos que aconteceram, o contexto de cada um e como tu corrigiu, baseado nos padrões das conversas e nas correções que tu mesmo citou nas últimas semanas. Isso te dá um roteiro sólido para mostrar como usar IA de forma crítica sem inventar falsos erros, apenas sistematizando os reais padrões de problema que ocorreram. Eu não entendi muito bem, gente, mas vamos lá. Erros que aconteceram, categorizados, por exemplo. Erro de associação entre estudos autores. O que aconteceu? Em algumas conversas, quando tu citava nomes Paoli, Larsen, Damas, eu misturava estudos diferentes com temas parecidos. Ó, aqui ela tá assumindo. Situação, tu falou do estudo de Paoli sobre foco muscular. É o que eu li para vocês agora. Equívoco, eu misturei com o estudo de Wolff sobre foco interno e externo. Correção tua. Cassandra, tu tá confundindo. O estudo que estou lendo é o de Paoli. O da Gabriele Wolff é o de 2001 e 2016. Olha que interessante, gente. Nem era a minha intenção. Esse tipo de erro que ela tá mostrando aqui não é um erro que aconteceu. Ela tá confundindo com outra coisa e eu vou provar para vocês. Veja bem, o estudo de Gabriele Wolff, pessoal. Vamos lá, vamos resgatar isso tudo. Eu li um estudo que fala sobre foco interno e foco externo no exercício supino. Se a gente consegue aumentar ou diminuir a ativação de peitoral, aumentar ou diminuir a ativação de tríceps braquial com base em instruções verbais dos autores ali do estudo. E nas discussões, os autores começam a trazer hipóteses para justificar os resultados encontrados. E lá eles falam sobre uma teoria que é Constrained Action Muscle, que é tipo ação muscular restringida, é um outro nome, Constrained Action Muscle, que é de Gabriele Wolff, proposto em 2001. E em 2016, que é o que está aqui, é uma evolução daquele estudo que envolve questões mais socioafetivas, motivacionais, crenças positivas. Agora, o que eu corrigi ela era o estudo de Paoli, era o que eu queria, e ela estava me trazendo de Kala-Yude. Eu li agora há pouco para vocês. Mas olha que interessante, outro erro que o ChatGPT comete, mesmo quando bem treinada. Então entendam que se eu não tivesse lido esses estudos todos, se eu não lembrasse o nome dos autores, de certa forma ali os anos deles, a gente teria cometido mais um equívoco aqui. Estão entendendo? Então, esses são alguns detalhes que, para mim, com todo esse meu senso crítico, esses critérios que eu tenho para estudar, me ajuda. Mas quantas pessoas são preguiçosas para estudar e não vão acabar aceitando esses equívocos das IAs? Entendem? Se a gente for rodeando aqui, a gente acha mais. Vamos ver. Erro de interpretação de participantes método, que em alguns momentos eu interpretava modelo animal como humano ou inverso, ou confundia se o estudo era EMG mecânico ou metabólico. Exemplo reconstruído. Situação: estudo sobre abdução de ombro e linhas de ação do deltoide. Equívoco: atribuir valores de torque de um estudo errado. Correção tua. Não, Cassandra, o artigo citado é Estimation of Musculotendon Properties in the Human Upper Limb. Tu está confundindo com outro tipo de erro, confusão entre trabalhos clássicos de biomecânica que citam uns aos outros. Então, quando eu estou estudando, gente, é normal. Eu estar estudando um artigo e dentro dele os autores referenciarem um outro e eu tirar uma dúvida quanto àquilo. E ali ela começa a se perder. Só que para estudar realmente, tu não fica só preso naquele artigo, tu tem que ver o que que esse artigo está citando do passado. Entendem? Que hipótese é essa que os autores levantam com base nas teorias do controle motor, que é o de Gabriele Wolff?
Entendem? São vários detalhes, pessoal. Vamos ver se a gente acha mais um aqui. Eu citava algo como, acho que é 2012, falando do estudo de Felipe Damas. Ó, aqui é bem, esse dia foi legal, ó. Eu queria saber o estudo de Felipe Damas, 2012, tá? Que falava sobre treino excêntrico. Ela me trouxe um estudo mais atual de Damas, que é de 2019, que fala sobre mudar treinos com frequência ou não. O diferencial do Felipe Damas, pessoal, é que ele faz muitos estudos com biópsia. E quando eu mandei as perguntas ali, Damas, biópsia, treino, ela já saiu fazendo a confusão, trazendo a hipótese do que eu queria descobrir sem ser o artigo que eu queria. Mais uma vez, por sorte ou dedicação minha de já ter estudado e lembrado, Cassandra, não é esse estudo. Eu gostei desse, eu vou usar ele para as minhas aulas, para as minhas mentorias. Mas o que eu queria é um que falava sobre treino excêntrico, sobre dano muscular, que basicamente é uma aula que eu falo sobre poder treinar um músculo em dias seguidos, né? Não precisar dar um dia de descanso quando a gente tem um controle das demais variáveis agudas de treino. Enfim, pessoal, deu super certo aqui o que eu queria mostrar para vocês. E é um detalhe importante, né? Que mais? Ah, aqui eu estava estudando sobre rabdomiólise, marcadores sanguíneos, ó, CK, LDH, troponina, CKMB. Minha primeira resposta deixou implícito um mecanismo que tu achou amplo demais, correção tua. Tu pediu para eu ajudar com o roteiro explicando exatamente o extravasamento e o dano de membrana, claro, que é o que exatamente é o dano muscular proposto pela rabdomiólise, né? Não a fisiopatologia dele, né? Tipo de erro, generalização médica quando tu queria uma sequência mecanística mais fiel. Aqui até não considera um erro, tá, pessoal? É eu é que quis ir mais além no estudo. Mas voltando nesse exemplo aqui, gente, que nós falamos, né? Só para vocês entenderem melhor ali o que rolou. Corrigir aqui as intensidades, como eu mostrei para vocês antes. Ó, tu tá certíssimo e tal. Aí aquela me traz o certo, ó, 50% e 80%, ok? Seguimos ali, quatro séries, quatro repetições, tinha um intervalo longo, eletromiografia de peito, tríceps e deltoide, né? Inclusive, esse estudo eles levantam a hipótese de ter que investigar os músculos antagonistas. E na pergunta, gente, aqui anterior, eu tinha mandado isso aqui, ó. Ó, e a teoria da automaticidade é de Willey, é outro autor. Qual o nome do autor que fala isso? Aquela corrigiu direitinho, tá? Teoria da automaticidade. O estudo cita a teoria sim, mas não é de Willey, é de Gabriele Wolff. Ó, Constrained Action Hypothesis. Hipótese da ação constrangida, restringida. E aí aqui ela explica mais ou menos ali como funciona, mas o que que eu quero mostrar para vocês? Que a confusão aqui não teve essa confusão de Gabriele Wolff com Paoli, como ela trouxe aqui, ó. Ó. Não teve essa confusão lá, mas aquela disse que teve. Então aqui foi mais uma confusão de confusão que ela nem chegou a fazer. Entendem? Enfim, pessoal, a proposta desse vídeo hoje era isso. Eu vou tentar outra coisa, tá? Eu vou tentar montar um treino. Gente, ver se a gente acha alguma coisa equivocada. Lembrando, a minha opinião quanto a essa questão de um treino ser melhor do que outro, ela é muito limitada para esse tipo de vídeo aqui. Justamente porque eu falo uma coisa que é a seguinte: nem sempre é sobre o melhor treino, é sobre a forma como a pessoa executa. Eu já cansei de pegar as pessoas que tinham um treino no papel e olhá-las fazendo, corrigir o que precisava, e aquilo virar um treino excelente por mais 4 5 meses de duração e a pessoa evoluir como ele. São variáveis agudas. É tempo de intervalo, é a real proximidade da falha, é amplitude, principalmente, a galera peca muito em amplitude, troca exercício porque não tem equilíbrio e estabilidade, sendo que é ele que vai desenvolver essa valência física. Então são alguns detalhezinhos assim. Mas agora eu vou tentar, gente, essa prática de montar um treino e ver se eu encontro alguns equívocos. Só pra gente ilustrar como que isso poderia ser um problema na vida de alguém, tá? Cassana, vamos mudar de assunto. Monte um treino de 3 vezes na semana para um indivíduo iniciante que nunca treinou e tem uma leve dorzinha no joelho direito. Especifique exercícios, quantos treinos, número de séries, repetições, cargas e tempos de
Intervalos. Vamos lá, isso aqui é coisa que eu estudo muito e alimento muito ela com artigos, tá, gente? Então pode ser que não venha nada tão equivocado por conta dessa memória dela, mas vamos tentar. Vamos lá. Gui, bora, vou montar algo seguro, simples, progressivo e respeitando essa leve dor no joelho direito, sem excluir membros inferiores, mas tirando estresse compressivo excessivo e movimentos que exijam muita estabilidade dinâmica no início. Começamos bem aqui, depois eu comento, tá, gente? Treino full body 3 vezes na semana. Já gostei. Isso é coisa minha. Senão ia vir algo dividido. E para um iniciante eu não acho legal. Eu acho legal a frequência de estímulos. Eu explico isso no meu curso Montando Treinos Inteligentes. Progressão, RPE gradual, mais cargas leves no início. Objetivo, adaptação neural, coordenação, segurança articular. Gente, isso daqui é do meu histórico, ó, né? Coordenação e sincronia inter e intramuscular, adaptações neurais, né? Aumento do pool de disparos, enfim, são todas adaptações neuromusculares antes que vem antes da hipertrofia, né? Tem alguns artigos que citam isso. Então vamos lá, 5 minutos de bike, um RPE 3 a 4, isso é leve. Leg press 3 vezes 12, amplitude parcial à média, 40 a 50% do que ele consegue mover confortavelmente. Intervalo de 1 minuto e meio a 2 minutos. Mantém alinhamento do joelho, amplitude controlada até onde não dói. Olha só. Cadeira abdutora 3 de 15, leve, moderado, intervalo 1 minuto. Tá, estabilidade pélvica e valgo dinâmico, reduzindo sobrecarga medial no joelho. Tá, ela tá dizendo que a cadeira abdutora fortalecer esses abdutores dinâmicos iria controlar o valgo de joelho. Isso aqui é bem modelo cinésio patológico, né, gente? Mas ok. Ó, supino máquina. Vamos dar uma acelerada aqui. Remada baixa na máquina. Prancha abdominal. Olha só que interessante. Exatamente nada de posteriores de coxa, tá? Vamos ver se nos próximos treinos tem. Se ao longo da semana tiver, tá tudo certo. Cadeira extensora, mesa flexora, puxada na polia, desenvolvimento máquina, glúteo, ponte no solo. Ó, essa mesa flexora aqui com 3 séries, a gente tem 3 séries para flexores de joelho contra 3 de extensores na cadeira extensora e mais 3 de leg press. É uma teclinha que eu bato bastante, gente, essa questão da razão e Q, razão, índice, razão isquio quadríceps, né? O equilíbrio de força entre extensores e flexores. Eu gostaria que no próximo treino eu tivesse mais flexões, ou eu diminuía uma de leg e uma de cadeira extensora, que daí teria um total de 4 extensores contra 3 flexores. Não ia ser tão discrepante a diferença, certo? Mas é uma opinião mais minha essa. O contrário não é errado, entende? Ao agachamento na caixa. Box squat alto. Sentar e levantar, caixa alta para limitar a flexão de joelho. Ela tá associando, gente, que esse problema do joelho é por conta da amplitude, certo? Isso é importante observar. Eu não acho que seria automaticamente. Eu fui muito raso quando eu falei dorzinha no joelho, né? Mas é algo a gente observar. Avanço estacionário segurando no apoio com amplitude curtíssima, tá? Remado no lateral halter, crucifixo máquina, dead bug para core. Eu uso muito dead bug, a Cassandra sabe. Aí vamos lá, progressão semana 1 a 4. Semana 1, RPE de 5 a 6, foco técnico. Semana 2, aumentar 5 a 10% da carga nos exercícios principais. Semana 3, aumentar uma série de exercícios de perna do treino A e B. Semana 4, aumentar a amplitude de movimento em agachamento. Desculpa, gente. Agachamento na caixa e avanço apenas sem dor, igual a zero. Se a dor for igual a zero, tá? Regras do joelho. Dor leve é igual a aceitável. Dor moderada, reduzir a amplitude. Puta merda. Então, vamos lá. Não foi de todo ruim por conta daquilo que eu falei no começo. Tem o meu histórico, certo? Mas, por exemplo, vamos supor que esse problema de joelho seja uma compressão femoro-patelar. Explorar grandes amplitudes não precisa ser com carga, gente. Pode se segurar num polidense ali, que seja num espaldar, e se agachar, ficar de cócoras. Tá buscando a máxima flexão de joelhos? Provavelmente está ganhando mais espaço na cápsula articular. Já não faria sentido. Ainda que a gente tivesse que limitar, são detalhes mais palpáveis que um profissional tem que estar lá e ver e avaliar. A gente tem 3 classificações principais de dor, né? Então, 2 delas vão dizer que não existe uma relação direta com, com lesão.
Então, olha só o quanto de viés tem isso daqui, mesmo que para mim, que sou da área e treinei essa IA, né? Mais alguma coisa aqui muito gritante, gente? Aqui é um serrote, aqui é um crucifixo, aqui uma puxada, plano frontal, um desenvolvimento, plano frontal. Aqui um supino, aqui uma remada baixa, parece que é fechada, plano sagital, tá? De resto, eu não achei nada muito gritante. Vamos só ver a questão de volume semanal, pessoal. Vamos pegar aqui, por exemplo, peito. 3 séries de peito no treino C. Tá bem legal. Mais três aqui no treino A. Temos 6 séries de peito semanais. Me parece ok, me parece adequado, tá? Ao passo que a gente vai ter 3 de costas, 6 de costas, 9 de costas. Me parece super adequado, pessoal. Super adequado porque eu gosto de equilibrar os treinos de costas contra ombro e peito, já que os deltoides trabalham mais nos movimentos de empurrar, pensando numa suposta razão de equilíbrio da articulação glenomeral, né? Principalmente se algum posturologista dizer que tem slide anterior de húmero. Com mais tempo aqui, vocês vão ver que eu faço bastante chacota com isso, eu não concordo, então eu fui puramente irônico agora para vocês entenderem. Galera, era mais ou menos isso. Ó, elíptico, impacto zero. Claro, o pé fica fixo ali o tempo inteiro. Enfim, alguns detalhes, não exatamente tudo o que tange coisas erradas, mas coisas importantes da gente compreender, certo? Então é algo relevante para a gente pensar, mas que a mensagem final que fica é: não dá para se entregar aqui. Inteligência artificial, ela amplifica o que tu já é. Se tu é burro, se tu é preguiçoso, ela vai amplificar isso. Se tu é dedicado e estudioso, ela vai amplificar isso. É mais ou menos isso. Pessoal, se inscrevam no canal, não deixem de acompanhar os próximos vídeos, comentem, façam o algoritmo do YouTube e entender que esse vídeo é relevante, é bom para vocês, eu quero estar trazendo mais assuntos. Me acompanhem nas redes sociais também, no Instagram, @Gui Roscov. Vou começar a mexer com as outras redes sociais também. Comprem na Volk, utilize o cupom Gui Roscov, vocês vão estar ajudando muitas pessoas com isso. Obrigado e até a próxima.